No último tema, abordamos o assunto sobre a marca da besta e o selo de Deus. Hoje vamos abordar o milênio, que é logo após esse episódio. E comigo aqui está o pastor Flávio. Ô Fabinho, obrigado pelo convite. Eu quero mandar um abraço também para as pessoas que estão acompanhando a gente, estão mandando mensagens, comentários no canal. Muito obrigado pela sua participação. Participe conosco, deixe sua inscrição, seu like, seu comentário aí no nosso canal. E temos também o nosso amigo Thales, que está nos visitando mais uma vez. Ele é um estudante da Bíblia. É isso aí, Fabinho. Muito obrigado novamente pelo convite. Feliz demais de aprender com vocês aqui. Estou pronto para fazer bastante perguntas hoje para vocês. Vamos embora. Muito bem. Pastor, então, igual no último tema, abordamos o assunto sobre a marca da besta e o selo de Deus. Quem não assistiu ainda, está aí no canal, pode olhar aí, é um assunto bem legal, muito interessante. E logo após esse episódio, a Bíblia fala sobre o milênio, que é logo após a volta de Jesus, vai pegar as pessoas que foram seladas com o selo de Deus e vai ter os 1000 anos, pastor. O que vem a ser isso? Então, os 1000 anos, ou milênio, né? A Bíblia usa a palavra 1000 anos. Ele é um período muito importante porque ele vai ficar entre a segunda vinda gloriosa, com poder e majestade, com todos os anjos, com a ressurreição dos mortos. Essa é a segunda ressurreição. E a segunda vinda de Jesus. E após 1000 anos, nós teremos a terceira vinda de Jesus com a Nova Jerusalém. Então, nesse intervalo de 1000 anos, nós teremos dois destinos diferentes, para os salvos e para os perdidos. Dois locais diferentes, para os salvos e para os perdidos, e esse período vai ser de 1000 anos. Então tá, e Apocalipse capítulo 20, eu gostaria de dar leitura desse capítulo, desse versículo que fala sobre os 1000 anos. Está lá em Apocalipse 20, a partir do versículo 1. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completasse os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. O que vem a ser isso, pastor? Aqui eu queria chamar a atenção em dois aspectos desse trecho que você leu de Apocalipse capítulo 20. Primeiro, a identificação de Satanás, né, como antiga serpente, como diabo. E é essa criatura, essa entidade, Satanás, que vai ficar preso por 1000 anos numa prisão de circunstâncias. Em que sentido? Ele vai ficar preso na terra por 1000 anos, não tendo ninguém para tentar fazer maldade e destruir. E essa palavra está escrita aqui no verso 3, né? Não mais enganasse as nações até que se completem os 1000 anos. Então, ele vai ficar preso numa prisão de circunstâncias, não com correntes e cadeias ou num calabouço, mas numa situação onde não vai ter nenhuma pessoa aqui para ele tentar fazer maldade, destruir. É isso que a Bíblia está dizendo no verso 3 aqui. Ele não vai ter quem tentar. E essa vai ser uma prisão longa para o diabo, de 1000 anos, né? Sim. Aprendemos sobre a ressurreição, quem fez o curso aí sobre a morte, sobre a volta de Jesus. Então, haverá duas ressurreições, pastor. E quando a Bíblia fala aí que Satanás não vai ter ninguém para tentar, por que está falando isso? Então, esse ponto é o mais importante. Que ponto? A pessoa de Jesus. Então, é Jesus que é o personagem principal da Bíblia. Então, esse intervalo de 1000 anos, ele vai começar com a segunda vinda de Jesus e vai terminar com a terceira vinda de Jesus. Isso mesmo, terceira vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, tem a ressurreição dos salvos. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurados os que fazem parte da primeira ressurreição. E esse pessoal salvo, ressurreto, vai ir para o céu junto com Jesus, passar um período de 1000 anos. E os maus vão ser totalmente destruídos na segunda vinda de Jesus e vão ficar nesse estado de morte, de destruição, por 1000 anos também, até a terceira vinda de Jesus, onde sim vai acontecer a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos maus, dos ímpios, dos que rejeitaram a Jesus, dos que não quiseram aceitar, ou seja, é a ressurreição do juízo, da destruição final.
Esse totalmente destruído, o senhor quis dizer, por ocasião da volta de Jesus, eles vão ser só mortos, então. Isso, Esse totalmente destruídos, então, a morte. isso. Não, mas não vão ser destruídos, assim, para sempre. Para sempre vai ser na segunda ressurreição, né? Ah, tá. Que é a segunda morte também, né? Então depois dos 1000 anos, né? Isso, exatamente isso, Thales. Mas essa morte é o quê? Deixa de existir essas pessoas que não são salvas? Isso, na segunda morte essas pessoas vão deixar de existir para sempre, inclusive Satanás e os demônios também, depois de um período, a gente não sabe quanto, vai deixar de existir também. Satanás e os seus anjos vão deixar de existir. Pastor, eu tinha lido Apocalipse 20, do 1 até o 3. Vou continuar a leitura, então, a partir do versículo 4, que a gente vai explicando essa parte do milênio, né? Certo. A partir do versículo 4. Vi também tronos, e neste assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. O que vem a ser isso, pastor? Então aqui a gente vai ver uma fase do juízo muito curiosa, que é a fase de comprovação. Então os salvos, na volta de Jesus, vão estar em dois estados, vivos e mortos. Então imaginemos agora que Jesus está voltando nesse minuto, nesse momento que você está ouvindo o nosso podcast. Quem está vivo vai para o céu vivo e quem está morto vai ressuscitar e vai para o céu vivo. Essa é a primeira ressurreição, essa é a segunda vinda de Jesus. E aqui no verso 4 está dizendo que essas pessoas vão sentar em tronos e terem poderes para julgar. O que significa isso? Ali vai ser o juízo de comprovação. Então nós vamos ver como que a justiça de Deus foi feita. Então nós vamos ter várias surpresas no céu. Primeira, a gente olhar para nós e nos vermos lá, né? Essa vai ser a primeira surpresa. A segunda surpresa, a gente vai procurar pessoas que a gente achava que ia para o céu e não estarão lá. E a terceira surpresa, pessoas que a gente achava que nunca ia para o céu estarão lá. Então a gente vai perguntar para Deus, e daí? Por que essas pessoas não estão e por que outras estão? E a gente vai conseguir comprovar isso através dos livros, que são outro tema do Apocalipse, né? Mas que mostra dessa comprovação em termos de juízo. Então por isso que fala, vi também tronos, neste assentaram tronos, aos quais foi dada a autoridade de julgar, né? Isso. E então é por isso que, ó, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, e submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então essa passagem tem a ver com o Apocalipse 20, essa parte do versículo 4? Sim, porque ela está projetada para o futuro, né? Hão de julgar. Ela foi jogada para o futuro. E que futuro? Nós acreditamos que é esse período de 1000 anos. Então vou terminar de ler. Vou ler novamente a partir do versículo 4. Vi também tronos, e nestes assentaram aqueles a quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Essas almas, então, são as pessoas ressuscitadas. Isso. Eles não receberam a marca da besta, que no outro estudo aqui a gente fala o que é a marca da besta, o que é o selo de Deus, no estudo anterior a esse. Então, o milênio, nessa parte, não vai ter ninguém para Satanás tentar. Aqui em Ezequiel, Jeremias, capítulo 25, no versículo 33, fala assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia, se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados e nem recolhidos, e nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Então aqueles ímpios que morrerem por ocasião da volta de Jesus, eles vão morrer, vão pedir para os rochedos e montes cair sobre eles, esconderem-nos da face daquele que se assenta no trono. Então eles vão morrer e diz que não vão ser sepultados. Eles vão ficar igual cadáver em cima da terra, e Satanás com seus anjos ali numa prisão de circunstâncias, sem ninguém para ele tentar, porque todos estão mortos, e só com ele ali os anjos dele, ali os demônios, e ele sobre a terra durante 1000 anos, pastor, é isso? Exatamente isso. Esse texto de Jeremias, né? Isso.
Ele deve ser associado com Apocalipse capítulo 20, com certeza. E aqui o mais importante, Fabinho, é a gente ver duas distinções bem claras, de salvos e perdidos. Então, ou seja, os salvos vão estar no céu com Jesus, reinando com Jesus por 1000 anos, e os perdidos com o diabo aqui na terra, ou seja, os perdidos vão estar totalmente mortos, e o diabo, o Satanás, os demônios não vão ter ninguém para tentar. Então, esse período de 1000 anos vão acontecer simultaneamente 2 eventos. Um com os salvos, outro com o diabo e os maus todos mortos. Tá, então tá. Vamos continuar lendo então Apocalipse 20, versículo 5. Igual o senhor falou aí. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então esta é a primeira ressurreição para as pessoas santas. Depois de que fala que a partir do versículo 5 aqui no finalzinho, fala essa primeira ressurreição, se referindo então à primeira ressurreição dos santos. Uhum. Só que os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. É isso, pastor? O verso 6 explica, né? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Eu sei que fica um pouco confuso esse negócio de primeira morte, segunda morte, primeira ressurreição e segunda ressurreição. Eu sei que fica um pouquinho confuso, mas quando a gente encaixa isso aqui dentro do que realmente é no livro do Apocalipse, ele vai fazendo todo um quadro, né? É só a gente pegar o quebra-cabeça e montando e a gente vai conseguir formar a imagem. Então, qual que é a imagem? A gente precisa entender que haverão 2 tipos de morte. A morte que nós passamos aqui, que nós chamamos de sono, que é ruim, né? A morte da separação, a morte da saudade. Mas a segunda morte é a morte da destruição eterna. Essa é terrível. E nós não podemos participar dessa morte em hipótese nenhuma. E haverá 2 ressurreições. A primeira ressurreição, quando Jesus vier, que vai ser a boa ressurreição, a ressurreição feliz. Por isso que fala aqui, ó, bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Qual é essa primeira ressurreição? É quando Jesus vier pela segunda vez. E a segunda ressurreição, ela vai ser para a morte eterna, né? Então, vai ser para a destruição eterna. Então, é uma ressurreição ruim, né? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, fala sobre isso. No meu curso aí da Volta de Jesus, está bem detalhado esse tema. Mas eu vou ler novamente para dar sentido ao assunto. Certo. 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Esses dormem aqui é morte, né, pastor? O sono da morte. 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos a palavra do Senhor, por palavra do Senhor. Isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso. Então, depois da volta de Jesus, com os mortos em Cristo ressuscitados, transformados, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15, 51 em diante, vão ganhar corpos incorruptíveis, né? Perfeitos, e eles vão então subir nos ares e ficar esses 1000 anos com Jesus, então, pastor, no céu. Então a morada eterna não vai ser no céu? Na verdade, vamos falar de forma didática, né? Nós vamos passar umas férias no céu com Jesus, tendo acesso a todo o universo. E após esse período de 1000 anos, nós vamos ter acesso à Terra, que vai ser totalmente restaurada, e também a todo o universo. Então, sim, a Terra vai ser como se fosse uma base, né? Mas nós vamos ter acesso a todo o universo. E durante esses 1000 anos nos céus, então, vai ser provado por A mais B que Deus é justo. Isso. Esse é o julgamento dele é justo. Então, por isso que tem uns 1000 anos no céu, literais. Porque é o seguinte, Satanás, o que ele fez? Ele acusou Jesus e Deus de ser injusto, arbitrário, de obrigar as pessoas a obedecê-lo, de amá-lo.
E essas acusações, elas estão ecoando faz 6.000 anos, né? A história do pecado. E durante o período do juízo, de 1.000 anos, a gente vai comprovar que Satanás estava totalmente errado e que Deus foi 100% justo. Porque Deus, na sua onipotência, onisciência, onipresença, todo-poderoso, ele não precisava provar nada. Não. Só que pelo caráter dele de justiça, ele quer mostrar qual Deus que a gente serve, é um Deus justo. Isso. E ele não precisaria provar nada para ninguém. Mas ele faz questão disso daí, né, pastor? E, inclusive, ó, aqui continua. Apocalipse 20, versículo 7. Quando, porém, se completasse os 1.000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, um detalhe interessante desse texto aqui, no verso 7, né? É que ao completarem os 1.000 anos, Satanás será solto. Solto para quê? Para seduzir as nações. Ou seja, desliga o seu microfone. Não, só um toque do lado. Aí repete, por favor, pessoal, acho que não escutou. Aí voltou. Ah, tá. Deixa eu... Então, Fabinho, aqui no capítulo 20, versículo 7, diz aqui que Satanás será solto. Então, após os 1.000 anos, Satanás será solto. No verso 8 fala para quê? Para seduzir as nações. Então, se ele vai ser solto para seduzir as nações, então durante esse período ele não teve como enganar e seduzir ninguém. Por quê? Todos estavam mortos. Todos mortos, né? Satanás estava preso numa situação aqui, umas circunstâncias onde ele não tinha ninguém para seduzir, para tentar, para destruir, para amaldiçoar, para infernizar, né? Mas então eu fiquei um pouco confuso aqui, pastor. Mas se não tinha ninguém na Terra, não vai ter ninguém, na verdade. Nesses 1.000 anos, quem que ele vai enganar? Ninguém. Durante os 1.000 anos, ninguém. Não, depois que ele volta, que tá escrito no capítulo 8 aqui, ele sairá para enganar as nações. Então, o que vai acontecer agora é a segunda ressurreição. Por isso que os versículos anteriores aqui nos explicam. Então, essas pessoas que rejeitaram Jesus, que não quiseram nada com Jesus, após os 1.000 anos vão ressuscitar. E essas pessoas más, ímpias, essas que vão ser alvo do engano de Satanás depois desse período de 1.000 anos. É por isso que eu falo no versículo 5, responde, ó. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1.000 anos. Isso. Aí você vai aqui no versículo Dos 7. mortos maus, né? Isso. Quando, porém, se completarem os 1.000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1.000 anos, certo? Completando os 1.000 anos, aí os restantes dos mortos reviveram. São os ímpios, né? A segunda ressurreição. Mas aí para esses não tem mais chance, não? Depois desses 1.000 anos aí? Não, porque se você for ver lá em Hebreus, capítulo 9, o versículo 27, lá está escrito assim, ó. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não tem salvação. Tudo que vier à mão para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde vais, não tem nada, não tem obras, não tem nada. Morreu, acabou. E depois da morte, não tem salvação mais, acabou. Igual fala aqui. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, e nisso ele dorme o sono da morte, não está fazendo mais nada, não sabe de nada. E vindo depois disso, então, a ressurreição e o juízo. Depois dos 1.000 anos. A nossa oportunidade, Thales, é hoje, nesse momento. Essa é a chance que Deus está dando para a gente. Por quê? Porque nós só temos essa vida, nós não fomos nada no passado e nem seremos nada no futuro em termos de encarnação e reencarnação, esse ciclo sem fim. Mas hoje nós temos a oportunidade, é isso que a Bíblia fala. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais vosso coração. Hoje, sempre hoje, né? Então a nossa oportunidade de salvação é agora. É hoje, é nesse momento. Seria então um engano de Satanás dizer que tem a segunda chance, porque a pessoa pode viver conforme ela quer e depois vai ter ela pode fingir uma falsa sinceridade. Não, eu quero sim, porque se você perguntar, eu acredito que mais de 90% das pessoas quem quer Jesus,
quem quer a salvação. Acho que poucos responderiam que não, pastor. É verdade. Então eu acho assim, aí ela fala que não, mas é igual quando a pessoa ama uma mulher. Ele prova que ele ama se casar com ela. A partir do momento que fala que ama, mas não quer casar, ele não ama nada. E fala que ama a Deus, mas não quer compromisso com Deus. Um casamento assim com a palavra de Deus. E aí eu acho que acaba sendo um engano de Satanás. Não, pode continuar aí, você é uma pessoa sincera, depois você se arrepende. Eu acho que, por exemplo, a gente está falando de uma segunda chance, né? Eu acho que hoje, nesse momento, Deus já nos deu milhões e milhões e milhões de chances, né? Milhões e milhares de vezes. Quantas milhões de vezes Deus perdoou a gente e quantas milhões de chances ele já nos deu, né? Então a gente teve mais do que 2 chances, né? Pois é. Então, tem um purgatório, né, que é muito falado aí para você purgar os seus pecados, para depois você ter a salvação. Que é uma ideia também que você pode viver aí do jeito que você quiser e depois vai ter a salvação. Seria como uma purificação, né? Uma purificação. Só que o detalhe do purgatório, Thales, é o seguinte, que é uma purificação sem Cristo. O purgatório joga Jesus na lata do lixo. Em que sentido? Que você vai para esse lugar intermediário que foi inventado na cabeça das pessoas, que não está na Bíblia em nenhum momento, você vai para esse lugar purgar os seus próprios pecados. Então você não precisa de cruz, de salvação, de Jesus, de sangue de Jesus. Você só precisa sofrer para purificar os seus próprios pecados. Conclusão, você é o seu próprio Salvador, você é o seu próprio Cristo, você é o seu próprio Deus. Então isso daí fere a Bíblia com uma violência absurda. A doutrina do purgatório, ela joga Jesus por terra e pisoteia com todas as forças. Por que 1000 anos? Tem alguma explicação para ser exatamente os 1000 anos? Não poderia ser menos ou ser mais? É uma pergunta interessante. É difícil te dar uma resposta cabal, Thales. O que nós acreditamos? Que desde o Gênesis até o tempo atual que nós estamos vendo, já se somam mais ou menos, tá bom? É uma conta meio por cima, 6.000 anos. Então existe uma teoria, tô no campo da teoria, tá bom? Existe uma teoria de que assim como Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º deu descanso, o sábado, o Shabat, nós tem nessa teoria que acredita que depois de 6.000 anos de luta, de pecado, do plano da redenção, vai ter um período de 1000 anos de descanso, onde a terra vai estar totalmente em descanso e nós totalmente em descanso no céu, desfrutando das bênçãos que o Pai deu. Agora, é difícil de provar isso na Bíblia, só uma teoria. Pode ser? Pode. É plausível? Sim, não fere a Bíblia, né? Mas é difícil eu te provar essa ideia que eu estou te falando na Bíblia. Mas que é interessante né? Que seria um período de história do pecado de 7.000 anos, né? Não sei. Eu acho interessante essa ideia. Tá, então eu tinha lido até o versículo 7, né? Não, 8. O 8 fala assim, Apocalipse 20. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. E a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, os ímpios vão ser ressuscitados por Deus. Satanás, com sua fúria, como um cão enraivecido, por ter perdido, né, o que ele queria, e foi provado que o caráter de Deus é o melhor que existe. Então, como uma forma de rebeldia, e que não quer perdão mesmo, ele foi e disseminou mais contenda entre as pessoas que Deus ressuscitou, os ímpios, que estão também com raiva, com ódio, e aí eles vão sitiar a cidade santa que está descendo do céu depois de 1000 anos, e com uma vingança, eles vão tentar invadir, e aqui fala que Deus vai descer fogo do céu e vai os consumir. Esse consumir, então, não vai restar mais nada. Um detalhe curioso aqui desse texto também é que a gente estava falando agora de um período de 1000 anos que ainda não começou. Quando que ele vai começar? Quando Jesus voltar pela segunda vez em poder e glória. Isso. Ou seja, essa questão do lago de fogo, enxofre, ela não existe no centro da terra queimando as pessoas.
é uma questão para o futuro, após 1000 anos, ou seja, ela não existe ainda, ela vai existir. E esse dos séculos é interessante, né? Porque nós não sabemos o tempo que Satanás e os demônios vão sofrer nesse lago de fogo e enxofre, né? Séculos e séculos, é bem provável. Mas em algum momento eles vão parar de sofrer e vão parar de existir. É nesse momento que a terra vai ser plenamente purificada. O que significa isso? Que Satanás, que rejeitou Jesus, não quis ser salvo, ele vai pagar os seus próprios pecados, sofrendo todos os seus pecados. E as pessoas que rejeitam Jesus, não querem a salvação pela graça, não querem que Jesus pague pelos seus pecados, nesse momento do milênio, eles vão pagar cada um dos seus pecados, mostrando que Deus é justo. Ele quer hoje pagar os nossos pecados, e você só precisa aceitar. Agora, se a gente não aceitar, em algum momento a gente vai ter que pagar os nossos próprios pecados. Em termos de tempo, quanto que isso vai se desenrolar? Eu não sei dizer. O que nós sabemos é que haverá um começo nesse lago de fogo e enxofre e haverá um fim. Isso não vai queimar por toda a eternidade, Por quê? Porque isso fere o caráter justo de Deus. Imagine, por exemplo, uma pessoa que viveu 80 anos nessa terra fazendo maldade, perversidade, crueldade. Agora ela vai ficar queimando por séculos e séculos, infinitamente, por toda a eternidade. Então seria um pagamento desproporcional. Eu acho que a pessoa ela vai pagar sim, proporcional aos seus pecados, proporcional ao seu tempo de vida. Quanto tempo isso vai ser? Eu não sei dizer, mas o que significa que ela vai começar a queimar e vai terminar. É como se fosse um palito de fósforo. Quando você acende um palito de fósforo, ele não queima eternamente. Ele tem um começo, mas vai ter um fim. Então, desde o diabo, Satanás, a besta, o falso profeta e os maus, eles vão começar a sofrer e queimar, mas vão finalizar também. Não vão ficar por toda a eternidade. Pastor, pode falar. Então Deus é misericordioso até nessa parte, então, de não deixar sofrer eternamente, vamos dizer assim. Isso fere o caráter de Deus, né? Seria a mesma coisa, Thales, que você chegar para mim e falar assim, olha, você pode me emprestar R$1? Posso. E daqui a alguns dias eu vou e te cobro $1 bilhão. Ou seja, totalmente desproporcional, né? A gente colocar as pessoas sofrendo por toda a eternidade, num sofrimento eterno e horrível, isso fere a justiça de Deus, né? Então, tem essa coisa da proporcionalidade da justiça do Senhor em relação aos maus. Faz sentido isso que o senhor está explicando, voltar lá em Gênesis, quando Adão e Eva saem do paraíso ali, Deus tira a árvore da vida para que a humanidade não vivesse eternamente sofrendo. Exatamente. Faz sentido essa ligação? Com certeza, 100%. Pois é. Tem pessoas, o pastor Flávio, que pensam diferente. Sim. Vamos ver uma delas, o que ela fala, só a respeito do milênio? Porque cada pessoa tem direito de pensar o que ela quiser, mas tem que estar na Bíblia, né? Vamos ver como que eles interpretam isso. Quando é que Jesus vem e amarra o dragão? É quando ele estabelece o seu reino milenar. Isso aconteceu na primeira vinda e não na segunda. Quando Jesus vem, amarra o valente Satanás, entra na casa dele esse mundo e rouba-lhe os bens, toma-lhe os bens, seriam as almas. Isso aconteceu com a vida, morte, ressurreição e ascensão. O meu reino já está entre nós. Então Jesus já reina, já estamos em um milênio, ele não é físico, ele é espiritual, não é literal, 999 mil mais um, e não é em Jerusalém, um tronozinho ali de Davi. Jesus já reina, o trono é nos céus, já desde já, sobre o seu povo. E Satanás agora está impedido de enganar as nações, ou seja, impedir que elas se convertam. Todas as pessoas, todos os povos podem se converter. Então, Fabinho, pode falar, pastor. Essa visão ela é totalmente antibíblica, 100% antibíblica. Essa visão de um milênio espiritualista não foi a forma como os 3 primeiros séculos os apóstolos e os pais da igreja interpretaram o milênio, né?
Essa ideia de um milênio espiritualista vai surgir por volta do 4º século, para você ter uma ideia. Está bem distante da interpretação que Jesus e os apóstolos deram. E por que essa interpretação ela é 100% errada, totalmente antibíblica? Olha o que ele acabou de dizer. Ele diz que Jesus, quando veio, começou o milênio. Ou seja, já se passaram 2 milênios até a vinda de Jesus. Ou seja, se já passaram 2 milênios, ou seja, 2.000 anos, esse verso aqui você pode rasgar e jogar fora, porque está falando, ao se completarem os 1.000 anos e vão acontecer tal e tal coisa. Essas coisas não aconteceram há 1.000 anos atrás, primeira coisa. Segundo, aqui ele diz que Satanás já foi preso. Eu não sei que mundo que ele vive, mas no mundo que eu vivo eu vejo muita maldade, perversidade e crueldade feito pelo diabo. Eu já vi milhares e milhares de pessoas endemoniadas. Eu não sei que mundo que ele vive que ele está achando que o diabo está preso. E a terceira coisa, ele falou que as pessoas não se converteriam. Nossa, eu estou vendo milhares e milhares de pessoas se converterem o tempo todo. Então está totalmente desconectado. Essa visão espiritualista ela fere a Bíblia com uma violência muito enorme. Então nós precisamos nos apegar ao texto bíblico e como a Bíblia se auto-interpreta. Não essa visão espiritualista do 4º século que não faz o menor sentido para a interpretação bíblica. Até porque não faz sentido mesmo. Mas se eles forem acreditar igual a gente acredita, eles vão entrar em contradição também, porque eles já acham que já morre, já vai, a alma vai queimar em tal lugar. Sim. Os santos, a alma deles já está lá com Deus, a alma como fosse um fantasminha, que as pessoas jogam o ex-ladrão da cruz, aquelas partes da Bíblia lá que eu explico no estudo sobre a morte. Essas partes polêmicas da Bíblia, eu explico quase todas elas. A gente vai ter que fazer um estudo 1, o 2 e o 3 sobre a morte, que o assunto é bem amplo. Então, Fabinho, qual que é o problema disso tudo? É que a partir do 4º século, a gente vai ver uma ideia pagã sendo utilizada para interpretar a Bíblia. A gente vai ver depois essa ideia do platonismo, onde coloca o corpo como sendo mal, a alma como sendo boa. Essa divisão a Bíblia não faz em nenhum momento. A forma de interpretar a Bíblia é uma mentalidade hebraica, não grega, helenística, não platonista, né? E aí ele pega esse paradigma que você acabou de falar, Platão, grego, de pagão também, né? Onde há essa separação de corpo e alma, e daí cai nesses absurdos, enchendo de lacunas as profecias, os textos bíblicos, tudo desconectado, sem pé nem cabeça. Pois é, vamos reagir mais um vídeo aqui, só para ver mais uma ideia deles. O milênio será uma segunda oportunidade para a humanidade viver como seria o plano original de Deus. Então, milênio será um tempo em que Cristo vai estar presente. Satanás vai estar preso e os demônios também. A presença de Cristo vai estar no meio de nós. Então, imagina, não vai ter maldição, o pecado vai ser muito reduzido, vai continuar tendo pecado, porque vai... Jesus, desculpe. Vai ter pessoas, pecadores, então vai ter pecado. Mas muito menos. Vai ter prosperidade. Nossa, tá totalmente desconexo. Vamos botar de novo, só para... olha só, fala que vai ter segunda chance, fala que vai ter pecado. O milênio será uma... Já está totalmente desconectado da Bíblia, né, Fabinho? Porque aí está falando que durante o milênio não vai ter maldição, mas vai ter pecado. A gente vai viver meio no pecado, meio na graça, meio na glória, um negócio meio, sei lá, meio indefinido. Em cima do muro, né? Pois é, igual eu falei aí no estudo anterior, a marca da besta, o selo de Deus, é a doutrina, é o vinho da prostituição da grande Babilônia. É uma mistura de ideias, cada um acredita de uma forma, outro acredita de outra. É uma coisa que, pastor, sinceramente, não fica conexo com a Bíblia de maneira nenhuma. Quer ver? Eu vou pôr Enche de contradições, né? Vamos ver o vídeo todo, daí a gente comenta porque vamos ver a ideia completa, né? Que eu não sei qual é. Segunda oportunidade para a humanidade viver como seria o plano original de Deus. O milênio será uma segunda oportunidade para a humanidade viver como seria o plano original de Deus. Então, milênio será um tempo em que
Cristo vai estar presente. Satanás vai estar preso e os demônios também. A presença de Cristo vai estar no meio de nós. Então, imagina, não vai ter maldição, o pecado vai ser muito reduzido, vai continuar tendo pecado, porque vai... Jesus, desculpe. Vai ter pessoas, pecadores, então vai ter pecado. Mas muito menos. Vai ter prosperidade. A Bíblia diz que o que semeia vai ser logo sucedido pelo que colhe. Então, vai ter muita colheita, não vai ter praga, vai ser algo extraordinário. Durante 1000 anos, imagino que esse mundo vai se tornar um mundo super avançado. Próspero. Mas 1000 anos é no nosso tempo? Nosso tempo. 1000 anos? 1000 anos mesmo. Então, quando um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Aquele outro pastor lá, ele falou de um jeito, esse já falou de outro. É uma mistura que... Como entender? Com certeza está muito confuso. Como que Jesus vai estar presente e as pessoas vão estar pecando? Vão pecar menos, mas Jesus vai estar ali presente e a gente continua a ser pecador. Que restauração é essa? Que coisa maluca. Mas esse tipo de pensamento, ele está baseado nas dispensações, onde desconecta totalmente a questão da volta de Jesus, coloca como um arrebatamento secreto. A figura do anticristo, que Lutero identificou há mais de 500 anos, os albigenses, os huguenotes, os valdenses já identificaram no ano 1100. Eles acham que o anticristo vai se levantar num futuro próximo. Ou seja, uma confusão, uma salada sem sentido. E aqui é uma violência o texto bíblico de uma forma absurda. Porque como que Jesus vai estar no meio de nós e vai ter pecado, pecadores? Não faz o menor sentido disso, porque senão o capítulo 21 que fala do novo céu e nova terra. Então ele está colocando Jesus aqui como fazendo um trabalho porco, só pode, porque quando fala de novo céu e nova terra, diz que não vai ter mais morte, mais choro, vai ser uma vida feliz, sem pecado, sem maldição. É só ler o capítulo 21 de Apocalipse aqui que a gente já chega na conclusão, e está numa sequência que logo após o milênio, o capítulo 20 é o milênio, capítulo 21, novos céus e nova terra. Aqui fala que não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Fala da Nova Jerusalém, como que vai ser, descreve aqui direitinho. Ou seja, não tem nada de pecado, pecar menos, pecar um pouquinho, porque Jesus vai estar com... Isso é uma agressão ao texto bíblico, uma violência absurda ao texto bíblico. Mesmo que o Apocalipse não é em ordem cronológica, mas mesmo assim aí é o mesmo assunto, né, pastor? Assim, a gente está na sequência do texto aqui, isso, né? Então, isso prova que o que a gente explicou que faz muito mais sentido dessa forma. O que nós estamos propondo aqui, meus amigos, e Fabinho e Thales, é para a gente se apegar na única fonte de verdade que é a Bíblia. Por quê? Você percebeu que cada um coloca um arcabouço e faz uma interpretação? Então um camarada pega um arcabouço do século IV e fala um absurdo enorme. O milênio espiritual. O outro aqui desconecta todas as coisas, ou seja, o que ele está falando, você pode rasgar o capítulo 21 de Apocalipse, pode rasgar, não faz o menor sentido do que ele está falando à luz de Apocalipse 21. Então, se a gente pegar o texto bíblico no seu contexto, deixar o texto bíblico falar conosco, forma-se uma sequência perfeita. O que significa isso? Nós já vivemos 6.000 anos de pecado e luta, e nós já tivemos 6.000 anos de oportunidade. Deus não vai dar mais uma segunda oportunidade, gente. Deus já deu milhares e milhares e milhares e milhares de oportunidades. Nesse momento, agora vem o juízo para resolver todas as coisas. E renovar e restaurar todas as coisas. Então, qual que é a lógica da Bíblia? Gênesis 1 e 2 era um mundo perfeito sem pecado. Apocalipse 21 e 22, terminando a Bíblia, um mundo sem pecado também totalmente restaurado. Pelo que ele está falando aí, o mundo não vai ser restaurado porque vai ter pecado. Jesus vai estar entre nós aqui, mas a gente vai pecar menos. Que mundo miserável, cheio de pecado. O que é pecado? É matar, roubar, mentir. Como que você vai mentir menos, roubar menos? Então isso fere tanto a Bíblia, eu acho que fere até a pessoa de Jesus. Então não faz o menor sentido ideias como essa, né? É por isso que a gente está aqui no canal Verdade e Erro, porque a gente apresenta, não em ordem, né, verdade e erro, mas a gente apresenta ou erro e verdade, a gente apresenta de uma forma didática aqui, esclarecendo o que é a verdade e o que é o erro, né? Ou o que é o erro e o que é a verdade. E a nossa proposta aqui é essa,
esclarecer as pessoas o que é a verdade e o que é o erro. Eu acho que ficou bem claro, a gente está caminhando para o fim aqui. Você tem alguma pergunta, Thales? É isso aí, conheceis a verdade e ela vos libertará, né? Bem interessante. Esse último vídeo que o pastor estava explicando sobre o vídeo do outro pastor falou que você poderia ter uma segunda chance, então, se for realmente assim, não precisaria da gente estar vivendo da forma que vive hoje. Então, tipo assim, com dificuldade que tem na Terra. Isso, abre vários precedentes. Já era pra meio que pra ir pular essa fase aqui, já ir direto, e Jesus com a lista, ó, o céu é isso aqui, você quer entrar? Não, eu quero, então beleza. Seria mais ou menos isso aí, né? Mas é isso aí, ficou bem clara a explicação que vocês trouxeram aí, eu agradeço bastante. Aqui é uma sequência, né? A pessoa, para entender certinho, ela tem que fazer os outros temas, estudar os outros temas que foram aí, os anteriores, né? Pastor, você tem alguma consideração? Então, eu estou com um resumo aqui, onde eu listei os pontos principais nessa questão do milênio. Posso apresentar para vocês aqui? É lógico. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, quando Jesus voltar em glória e majestade, com todos os anjos de forma visível, não de forma secreta, como o pessoal está falando, haverá a ressurreição dos justos, os justos vão para o céu, a morte dos ímpios, o aprisionamento de Satanás, e a terra vai ficar desolada. Começou-se os 1000 anos. Vamos supor que Jesus está voltando agora, 2026. Então o milênio começou agora, em 2026. E vai terminar no ano 3026. Então, durante o milênio, o que vai acontecer? Os justos vão estar no céu, os ímpios mortos não vão ressuscitar durante os 1000 anos, Satanás vai estar preso numa prisão de circunstância e a terra vai estar totalmente desolada. Após esse período de 1000 anos, ou seja, vamos, na nossa ilustração aqui, vamos supor que agora a gente está no ano 3026, vai começar a eternidade. Então a cidade santa desce para a terra, os ímpios mortos vão ressuscitar, Satanás vai ser solto, haverá o juízo final, vai haver a destruição de Satanás, o demônio, a besta, o falso profeta e os ímpios, e a terra vai ser totalmente restaurada. Apocalipse 21, haverá uma nova terra, sem a presença do mal, sem a presença do diabo, sem a presença do pecado, sem a presença de tudo que é ruim. Eu não consigo entender uma nova terra com pecado. Satanás tá preso, então a gente vai continuar pecando. Isso não faz o menor sentido. Então acho que esse diagrama aqui ilustra bem esse estudo do milênio. Agora surge uma pergunta aqui. Beleza, se vai ser tudo perfeito, por que Deus e Satanás não vai estar nesse tempo? Por que Deus permitiu ele estar lá no jardim? Foi por questão de escolha, o livre-arbítrio do ser humano? Então, ali, Thales, Deus, o que você já mencionou, a questão da escolha do livre-arbítrio. Ele precisa do nosso amor voluntário. Ele só quer uma coisa no nosso coração, um amor voluntário. E ali no caso do jardim, do Éden, Adão e Eva, eles tinham que ter a oportunidade de escolha, de amar ou não, de obedecer ou não. Se eles não tivessem a oportunidade ou a possibilidade de escolha do mal, eles nunca poderiam pecar. Então eles não teriam plenamente essa capacidade de escolha, né? Hoje nós estamos diante de uma árvore do bem e do mal. E hoje, nesse momento, a gente pode escolher Deus ou o diabo. Qual que é a nossa oportunidade de escolha? É agora. E vai chegar um momento onde toda essa confusão que o pecado causou vai ter um fim. O que nos traz conforto é que o mal vai ter um fim, as injustiças terão um fim, o diabo terá um fim, a morte terá um fim. Tudo que isso que o pecado gerou não vai ficar rolando por toda a eternidade. Isso não faz o menor sentido. Vai ter um fim. Isso que conforta nosso coração. Amém. Então tá, tem mais alguma consideração? Então tá, esse é mais um Verdade e Erro. Gostaria que você, se gostou do vídeo, se foi bom, se foi edificante para você, inscreva-se, curta, compartilhe, porque é uma mensagem boa que precisa chegar a mais corações. Pessoas estão aí sendo enganadas. E quando você comenta aí no vídeo, curte, você ajuda outras pessoas, que o YouTube entende que o vídeo é relevante e manda para mais pessoas vão saber da verdade. Então tá. Fique com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse foi mais um Verdade e Erro. Até o próximo.